Oi, pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula de cálculo 4. Hoje a gente tem dois assuntos, basicamente, que a gente precisa falar, tá? Pronto. O primeiro assunto é uma continuação lá da última aula, relembrando também que aquele último exemplo lá da última aula, que a imagem lá na gravação ela tinha sumido, tinha ficado o áudio só, e que durante a aula também tinha ficado. Que a parte que eu escrevia ficava travando, né? Eu regravei ele e coloquei lá no canal e no Classroom, tá? Então, se vocês não assistiram ainda, assistam, porque acho que pode ajudar com a lista de agora, certo? E aí tinha ficado faltando a gente comentar sobre uma aplicação das equações, né? Das equações ordinárias, diferenciais ordinárias, que é uma aplicação em geometria, que a gente falar sobre trajetórias ortogonais. Essa não é a única aplicação das equações diferenciais ordinárias, certo? É claro. Tem muitas aplicações, tá? Mas aí eu não tenho como escolher, tipo, falar sobre aplicações na engenharia X. Aí eu prefiro falar sobre uma aplicação na geometria, porque aí fica uma coisa mais geral mesmo. E, inclusive, também tem muitas aplicações em uma área que me interessa muito, que é na parte de modelagem matemática. É, Nos dias atuais mesmo, a gente tem usado bastante as EDOs para fazer modelagens em, em epidemiologia, na Covid, certo? Com dengue, com outros tipos de doenças. É inclusive a minha área de pesquisa em matemática, tá? É, é estudar justamente esse tipo de modelo com as simulações numéricas e tal, certo? Então fica meio que uma mistura de cálculo 4 com numérico. Tá bom? E aí, pronto, fazendo essa aplicação, a gente basicamente encerra a primeira unidade do curso, que é a parte de equações de primeira ordem. Aí a gente vai começar a segunda unidade do curso, que são as equações de segunda ordem. Sendo que aí, no caso, a gente só vai falar sobre as equações de segunda ordem que forem do tipo linear. Né? Lembra que a equação ela é linear se você tiver alguma combinação linear, né, lá do y e das derivadas dele. Então a gente vai olhar para as equações lineares de segunda ordem. Inicialmente, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as equações homogêneas e depois a gente vai falar sobre as equações que seriam não homogêneas. Vai ser bem parecido com o que vocês viram no curso de álgebra linear, tá? Que tinham sistemas homogêneos, tinham sistemas não homogêneos. As ideias vão ser bem parecidas com aquilo que vocês estudaram lá e, inclusive, alguns conceitos vão ser necessários, como dependência linear, por exemplo, certo? Então, a primeira parte da aula de hoje vai ser falar sobre isso aqui e a segunda parte da aula vai ser falar justamente sobre as EDOs lineares de segunda ordem. Beleza? De segunda ordem. Então vamos iniciar aí com esse tópico número um. O que é que significa isso, né? A gente vai ter uma família de curvas, ou seja, a gente vai ter basicamente um monte de curva, tá? Certo? Imagina que a gente tem assim, ó, digamos que aqui é plano, tá? Por exemplo, e que é, e nesse é, 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 plano aí a gente tem tipo várias curvas, certo? Que são regidas por alguma equação, por exemplo. Então, digamos que a gente tem, tipo, várias coisas assim, por exemplo. Tem essa curva, aí tem essa outra curva aqui, tem essa curva de cá assim, tem uma que é um pouco mais aberta aqui, tem outra aqui, certo? Várias curvas assim. E aí a gente quer determinar agora, pronto, isso aqui, ó, como a gente tem basicamente um conjunto de várias curvas, certas curvas azuis, vamos dizer assim. Isso aí a gente chama de uma família de curvas, tá? Uma família de curvas é nada mais, nada menos de um conjunto de curvas, certo? Provavelmente satisfazendo alguma fórmula geral, certo? Por exemplo, imagina que a gente tivesse, certo, y igual digamos,
alguma constante sobre x, certo? Isso aqui é uma família de curvas, à medida que eu vario o valor da constante c, eu obtenho uma curva diferente. Seria como se fosse isso aqui, ó. Se o c fosse 1, por exemplo, aí a gente teria essa curva aqui, ó. Se o c fosse 2, sei lá, aí a gente teria essa outra curva aqui, certo? Basicamente é isso. Aí a gente quer determinar agora quem é que é a família de curvas que são ortogonais a essa família que a gente tem aí. Então, basicamente, ó, se a gente olha nesse ponto aqui, vai ter uma família vai ter uma curva da outra família que ela intersecta essa aqui de forma perpendicular. Como é que eu iria então caracterizar, né, que as curvas são perpendiculares? Porque as coisas que a gente sabe são o quê, né? Sabe trabalhar com retas perpendiculares. Mas e com curvas perpendiculares? Como é que a gente faz? Aí a gente olha para as retas tangentes, certo? Então imagina que eu tenho essa curva aqui e tenho essa outra curva aqui, ó. Certo? Eu vou dizer que elas são duas curvas ortogonais, beleza? Se as retas tangentes delas, nesse ponto aí em que elas se cortam, se essas retas tangentes elas forem perpendiculares, ortogonais, tá? Então, basicamente, a reta tangente aqui, certo? Tem que ser perpendicular à reta tangente aqui. A gente simplesmente troca a ortogonalidade das curvas pela ortogonalidade das retas tangentes lá no ponto de tangência. Beleza? Então fica mais fácil de a gente trabalhar, por quê? Porque a gente já sabe como lidar com retas perpendiculares, certo? É mais fácil lidar com retas perpendiculares do que com curvas arbitrárias. E como que a gente pode determinar, né, se duas retas aleatórias aí, se elas são perpendiculares ou não? No caso, tudo que a gente vai trabalhar aqui, certo, vai ser no plano, tá? Então a gente vai ter duas variáveis apenas. Então, se a gente for olhar para uma reta, a gente pode trabalhar com geometria analítica como se fosse a reta, como se ela fosse uma função do primeiro grau. Beleza? A gente poderia pensar que essa tangente aqui, ela é a reta y igual a A1 vezes x mais a mas o B1, né, o A1 seria o coeficiente angular, o B1 seria o coeficiente linear, enquanto digamos que essa outra aqui, ela seria y igual a A2 vezes x mais B2, certo? Aí, olhando para as equações e olhando para os coeficientes dessas retas, como é que eu posso dizer, certo, isso é de cara assim, se as retas são perpendiculares? Basicamente, é o seguinte, ó, se a multiplicação dos coeficientes angulares der igual a menos 1, aí as retas são perpendiculares, tá certo? Basicamente, a regra é essa. Então, isso aí é algo que a gente precisa relembrar. Então, deixa eu chamar aqui, digamos que essa reta aqui, ela é a reta R, essa aqui, ela é a reta S. A gente sabe que R e S são perpendiculares se a multiplicação dos coeficientes angulares for menos 1. Beleza? Então, se A1 vezes A2 for igual a menos 1. No caso, como essas retas são retas tangentes, né? Aí a gente sabe como determinar quem são esses coeficientes angulares. A gente sabe que eles podem ser achados como? Pela derivada, né? Beleza? Então, a gente vai ter o que achar as derivadas, multiplicar elas e igualar a menos 1, para saber que as curvas são ortogonais. Tá dando para entender? As retas são perpendiculares se você multiplicar os coeficientes angulares e der igual a menos 1. No caso das curvas agora, a gente tem que pegar as derivadas naquele ponto, beleza? Multiplicar as duas e igualar a menos 1, certo? Se isso acontecer, aí as curvas vão ser curvas ortogonais, vão ser curvas perpendiculares. Tá bom? Mas o problema aqui da gente é o seguinte, a gente sabe quem é que é uma família de curvas. Aí a gente quer determinar quem é a outra família de curvas. A família de curvas que é ortogonal a ela. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, digamos que a família original aqui, ela ela é azul, digamos, tá? E essa família aqui, ó, que eu vou desenhar agora, ela é a família ortogonal a ela. Então, como que eu
iria desenhar essa nova família? Eu iria fazer assim, ó, à medida que eu for andando na curva, eu tá sempre, vou tá sempre encontrando as curvas da outra família. Sempre que essa curva verdinha aí, ela encontrar alguma curva da outra família, ela precisa encontrar formando um ângulo reto. Então, aqui o ângulo é de 90 graus, aqui o ângulo é de 90 graus. Quando ela for aqui em cima cruzar aí com essa outra, o ângulo tem que ser de 90 graus. Por lado de cá é igual. Quando ela encostar com essa daqui, o ângulo tem que ser de 90 graus. Quando ela encostar na outra aqui em cima, aí o ângulo tem que ser de 90 graus e assim por diante. Beleza? Então essa é a ideia geométrica de como que a gente acha as curvas ortogonais. Vamos ver agora como é que a gente acha elas analiticamente, usando o cálculo. Beleza? Então vê. O que é que a gente sabe? A gente sabe que se multiplicar os coeficientes angulares de retas que são perpendiculares, vai dar -1. Beleza, então, a princípio, eu não tenho reta nenhuma aqui, né? Porque eu só tenho, certo? No início de tudo, eu só tenho, digamos, a equação da minha família original, certo? Digamos que a minha família original, ela é essa aí, por exemplo, certo? Digamos que a minha família original, ela é essa aí. Então, deixa eu fazer aqui, por exemplo. Então, vamos determine a família ortogonal da família de curvas que tem a equação y igual a c sobre x, certo? Da mesma forma que a gente tinha feito no exemplo ali em cima. A ideia principal é que a multiplicação dos coeficientes angulares tem que ser -1. Então, a partir, certo, dessa minha equação aí, certo, y igual a c sobre x, eu tenho que chegar a algum coeficiente angular. Que coeficiente angular que eu vou chegar? Vai ter que ser a derivada, né? Porque eu sei que a reta tangente em qualquer ponto de uma curva que seja dessa família aí, ela vai ser o quê? Vai ser vai ser a derivada exatamente naquele ponto, tá? Então, a primeira coisa vai ser a gente derivar isso aí, certo? Para determinar qual que é a equação diferencial que essa família daí, ela é solução. Beleza? Então, basicamente, o que é que a gente vai estar dizendo? É um problema inverso com relação àqueles que a gente já vinha resolvendo. Como que eram os problemas que a gente resolvia até agora? A gente começava com a EDO, aí a gente resolvia a EDO e achava quem era a solução geral dela, né? Agora é o contrário. Eu estou dizendo o seguinte, ó, a gente está começando com essa família aí. E eu estou dizendo, eu quero que essa família aí, certo? Y igual a uma constante certo, sobre x, ela seja a solução geral de algum EDO. Que EDO é essa? Na hora que eu achar quem é essa EDO, eu vou estar achando quem é o Y', né? Se eu acho quem é o Y', eu estou achando basicamente quem? Os coeficientes angulares das retas tangentes, que eu vou precisar para daqui a pouco igualar a 1, né? A 1 não, a -1. Certo? O caminho está mais ou menos definido aí do que eu preciso fazer. Posso resolver agora. Vocês estão entendendo a estratégia qual é? Faz 16 minutos que nenhuma pessoa fala nada aqui no chat. Eu tô achando que eu caí. Ah, beleza. Caiu Falaram não. agora. Beleza. Tá bom. Tá certo. Beleza, então. Então, a gente vai começar derivando isso aí, certo? Então, deixa eu já escrever aqui como passo 1, por exemplo, para ficar basicamente uma receitinha de bolo do que a gente precisa fazer. Então, o primeiro passo é a gente derivar isso aqui, tá? Então, vai ficar y' igual a -c sobre x ao quadrado, né? Sendo que, a gente quer aqui agora ficar com o quê? Com a EDO, que tem isso aqui como conjunto solução, certo? Como solução geral.
Então, vê, lembra que a constante de integração, ela aparece depois que a gente integra, né? Então, se eu tô aqui, ó, eu não posso ter constante na minha EDO. Por quê? Porque a constante vai aparecer depois que eu resolver a minha EDO, tá? Depois que eu fizer alguma integração, aí é que vai aparecer a minha constante de integração. Então, a segunda coisa que eu tenho que eu preciso fazer agora aqui é, é eliminar a constante. Beleza? Como que eu elimino a constante? Oi, Juan, pode falar. Ô, professor, se na questão ele der a família ortogonal, a família de curvas ortogonais e pedir para achar a curva que ele está querendo, é o mesmo procedimento, só que tem alguma coisa invertida ou é o mesmo Não, procedimento? é a mesma coisa, porque, tipo, se você tem a família A e você acha que a família B ela é a família ortogonal a ela, então a família A é ortogonal a B, certo? Também tanto faz, tá? Se A é ortogonal a B, B é ortogonal a A. Então, é a mesma ideia, é só fazer a mesma coisa, Tá certo. Valeu, professor. tá bom? Pronto, então agora eu preciso eliminar o C aí, para que na EDO não fique com nenhuma constante. A constante só pode aparecer depois que eu integrar, certo? Então, como que eu elimino a minha constante aqui? Eu elimino a minha constante a partir disso aqui, ó. Quem é que é o C, certo? A partir daqui. C seria igual a isso, né? X vezes Y. Substitui aqui, então. Passo 2 seria o quê? Seria eliminar a constante. Como é que fica a minha DO agora? Vai ficar igual a y' igual a menos x vezes y sobre x ao quadrado. Simplifica o x, então deu y' igual a menos y sobre x. Certo? Pronto. Então, o que é que significa isso aqui que a gente achou? Certo? Agora, essa aqui é a EDO, certo? Custa solução geral é essa aqui, certo? É a família de curvas original. É a família de curvas dada no problema, tá? Então, o passo um da gente, basicamente, é determinar quem que é essa família de curvas, desculpa, quem que é essa EDO que tem a família original certo, como solução geral. Se na hora que a gente derivar ainda aparecer alguma constante lá no meio do caminho, aí precisa eliminar a constante, certo? Mais do que isso ainda, certo? O que é isso aí que a gente acabou de determinar? Isso aqui ainda diz a gente quem que é o coeficiente angular da reta tangente no ponto é, 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 no ponto de coordenadas é, iguais a x e a y da família original. Então aqui eu tenho ó, as retas tangentes, a família original. No caso, não são as retas tangentes, né? Eu tenho os coeficientes angulares, tá? Eu tenho os coeficientes angulares das retas tangentes à família original. Agora, qual que é o terceiro passo que a gente precisa seguir aqui? Bem, a gente está querendo determinar o quê? A gente quer determinar quem que é a família de curvas ortogonais. Então, agora a gente tem que achar alguma EDO que tenha como conjunto solução, que ela possua como solução geral a família ortogonal agora. Beleza? Se a gente voltar e aí resolver, certo? Essa EDO que está aparecendo na tela aí, o que é que vai acontecer? A gente vai voltar para o começo. Então, a gente não vai estar fazendo basicamente nada. O que é que eu tenho que fazer agora? Terceiro passo é determinar, certo? A EDO satisfeita pela família ortogonal. Certo? Quando a gente fizer isso, aí sim, agora a gente pode resolver para descobrir qual é a resposta do problema.
E como que eu faço isso? É usando essa relação aqui, ó. Se eu multiplico os meus coeficientes angulares, tem que dar menos 1. Então, eu vou olhar para as retas tangentes. As retas tangentes à família de curvas original, elas possuem que coeficientes angulares? Nessa derivada aqui, ó. Certo? Nessa derivada aí. Agora, digamos, certo? Digamos que y' seja... Vamos colocar assim, ó. Digamos que que a gente tem que fazer, né? A gente precisa basicamente multiplicar esses coeficientes angulares e igualar a menos 1. Então, a gente vai ter A vezes esse y' aqui, né? Tem que dar menos 1. Quem é que é esse A que eu coloquei aí? Ele seria os coeficientes angulares das retas tangentes à família ortogonal. Então, eu isolo agora o A. O que é que vai ficar? A gente vai ter A igual a menos 1 sobre o y'. Quem é que é esse? Que é esse y' aqui? É esse. Ou seja, quem que é essa EDO que é satisfeita pela família ortogonal? É só a gente achar quem é a EDO que é satisfeita pela família original. Aí a gente inverte. Ó, repara que o y' aqui está invertido, né? E muda o sinal. Certo? Essa é a regrinha, basicamente. Tá dando para entender? Então, a EDO da gente agora vai ser a seguinte, ó. Vai ser y' e a, 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 a igual a quem? Cuidado só, porque esse y' aqui não é o mesmo y' que tinha antes, não, tá? Ele vai ser menos 1, certo? Dividido pelo y' antigo. Vai ser, no caso, Tá claro professor, isso? menos x sobre y. Vai ser igual a mais x sobre y, né? Porque eu preciso Sim. inverter, certo? E mudar o sinal. Eu inverto e mudo o sinal. Show. Isso é basicamente o processo de achar o coeficiente da reta normal. Basicamente, você pode pensar que as trajetórias ortogonais são as trajetórias normal, ortogonal, a mesma coisa, né? E pronto, basicamente é isso mesmo, sendo que agora não vai ser uma reta que a gente vai ter, né? A gente vai basicamente fazer, certo, esse procedimento que tu tá falando, e vai achar quem é que é uma EDO normal, vamos dizer assim. Na hora que a gente resolver essa EDO normal, essa EDO ortogonal, aí a gente acha quem é não a reta normal, não a reta ortogonal, mas a família ortogonal. Beleza? Tá dando para pegar a ideia? Eu espero que sim. Então, só para recapitular, a gente vai precisar fazer aqui agora exatamente o quê? Precisa inverter e mudar o sinal. Então, se antes era menos y sobre x, agora vai ser mais x sobre y. Inverte e muda o sinal. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Essa é a EDO que eu vou resolver. Então, na hora que a gente deriva aqui em cima, ó, que a gente deriva isso, a gente vai chegar em uma EDO que, se a gente resolver, vai retornar porque a gente já tinha no começo. Para a gente saber qual é a EDO que a gente precisa resolver, o que é que tem que fazer? Depois que a gente achar quem é que é a derivada lá do y e eliminar a constante, se ela aparecer ainda, a gente inverte e muda o sinal. Aí essa nova EDO é a EDO que a gente resolve. Tá bom? Aqui no caso ela é separável ainda, né? Vai ficar y dy igual a x dx, x dx, x dx, integra dy ao quadrado sobre 2 igual a x ao quadrado sobre 2, aí mais uma constante. Ou seja, deu uma hipérbole, né? Deu uma família de hipérbole. Seria x ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado sobre 2 igual
a uma constante. C é K, você que sabe. Certo? Eu não vou ficar pedindo. Aliás, não sei. Certo? Eu não vou prometer isso, não, porque depois eu posso me arrepender. Aí vê, por exemplo, se esse K aqui ele for maior que zero, essa é uma hipérbole que tem eixo real no eixo X, né? Tem eixo real horizontal. Então, se o K for maior que zero, ela seria uma hipérbole assim. Se o K for menor que zero, aí a gente se multiplica tudo por menos 1, aí o sinal de mais ficaria aqui no meio, certo? E aí, no caso, ficaria uma hipérbole em pé, com eixo real vertical. E se o K for igual a zero, aí o que é que daria, né? Se o K for zero, ficaria x ao quadrado sobre 2 igual a y ao quadrado sobre 2. Basicamente fica isso aqui, né? Se tirar a raiz de ambos os lados, aí vai dar que y seria igual a mais ou menos x, ou seja, seria um par de retas. Então, voltando aqui, ó, repara que realmente faz sentido. Faz sentido ser isso, porque se aqui eu tô com essas minhas curvas azuis, se elas são essa família aí, as curvas que são ortogonais, ó, repara que esse desenho que a gente fez está muito parecido com o desenho de um ramo de hipérbole, né? Se eu fizesse aqui embaixo, seria algo desse tipo aqui. Se aqui embaixo tá meio tá meio feio, né? Mas enfim. Eita, tá horrível agora, mas tudo bem. E aí repara que aqui no meio também, ó, a gente teria um par de retas perpendiculares. Essa aqui seria perpendicular, essa aqui é também, aqui também. Seu desenho tá horrível, tá? Mas se eu tivesse desenhado perfeitamente, vocês iriam ver que aquela retinha ali cruza aquelas curvinhas bem ortogonalmente, certo? Isso aqui é muito usado quando a gente está falando, por exemplo, sobre potenciais, quando você tem tipo um campo elétrico, campo gravitacional, campo magnético, as linhas de campo e as superfícies equipotenciais são famílias ortogonais. Então, se você sabe quem são as linhas de campo, você, por meio desse processo aí que eu mostrei, você acha quem são as, as superfícies equipotenciais, ou no caso, a, as curvas equipotenciais, né? Porque a gente está falando tudo aqui só no R2, no plano. Beleza? Também tem outras aplicações aí em outras áreas, mas a única que eu sei dizer na prática mesmo é essa. Vamos resolver agora um outro exemplo, para a gente fixar melhor. Tá bom? Mas alguém tem alguma pergunta para fazer aqui? Ô, professor, nesse caso aí, Oi, Carlos. a criação do gráfico ajudaria a gente a resolver? Ele poderia ajudar você a ter alguma intuição se a resposta ela tá certa, mas não precisa do gráfico para resolver, tá? Aqui no caso, de acordo com esse desenho que eu fiz, eu meio que consigo validar a minha resposta, porque se eu saio desenhando hipérboles ali, faz sentido que elas fiquem ortogonais. As minhas curvas originais, tá? Então, eu consigo ver que a minha resposta faz sentido. Se eu por acaso estiver inseguro e tal, eu posso desenhar os gráficos e ver se está fazendo sentido. Mas para calcular não precisa do gráfico, não. Pelas equações direto já vai. Ah, tá ok. Muito Tá bom? obrigado, professor. Beleza. Então, lembra sempre que a gente precisa passar por esse passo aqui, ó, certo? No caso em que essa constante permaneça. A gente precisa eliminar ela. Tem algumas situações em que a constante já desaparece de uma vez, basicamente, como vai acontecer aqui agora, nesse exemplo. Então, vai
É a mesma pergunta, tá? Vai ser a mesma pergunta. E a minha família original é essa aqui. Vai ser y mais ln de x mais y mais 1, beleza? Igual a uma constante, certo? Então, no último exemplo, a gente já veio com o y isolado no começo, não foi? A gente poderia também ter começado com a família original assim, ó, que o y ele não veio isolado, né? Da forma que a gente tinha definido, se ela tivesse vindo assim, ela estaria na forma implícita, não é isso? Se tivesse assim, estaria na forma explícita, porque o y ele ficou isolado. Nesse exemplo aqui agora, o y veio como função ele veio como função implícita do x. Se eu quisesse colocar o y como uma função explícita, eu ia ter algumas dificuldades, porque essa equação aí, é, é, ela é transcendental, né? Tem um y dentro do ln. Se eu quisesse tirar o y ali de dentro do ln, eu ia ficar agora com um y no expoente, né? Que eu ia ter que aplicar exponencial em todo mundo, então ficaria e elevado a y vezes x mais y mais 1. Então eu não ia conseguir isolar o y. Então, nesse caso, eu não vou ter como isolar o y, não vou ter como trabalhar isso como como uma equação explícita, certo? O y dado de maneira explícita como função lá do x. Então, o que eu vou usar vai ser derivada implícita mesmo, como vocês viram em cálculo 1. Certo? Espero que vocês lembrem ainda. Se não lembrarem, a gente revisa agora. A gente vai derivar todo mundo aí em relação a, a em relação ao x, certo? Só relembrando como é que funciona a derivada implícita, se eu derivar alguma função que depende de x em relação a x, eu derivo normal. Se eu derivar alguma função que depende de y em relação a x, aí eu tenho que usar a regra da cadeia. Eu vou derivar normalmente, como se eu estivesse derivando em relação a ela mesma, mas multiplico aí pela derivada de y em relação a x. Como assim? Certo? Imagina que eu vou derivar, por exemplo, isso aqui, ó, que eu tenho x mais y ao cubo igual a uma constante, por exemplo. Aí como que a gente deriva isso, né? A gente deriva do lado de cá com relação a x, deriva do lado de cá com relação a x. Aí aqui, ó, a derivada de x é 1, certo? Normalmente, por quê? Porque é uma função de x derivada em relação a x. Agora, na derivada dessa parte aqui, ó, eu estou derivando agora uma função que é de y em relação a x. Aí o que que a gente faz? A gente quer derivar isso com relação a x, aí a gente usa a regra da cadeia. A gente vai derivar isso aqui mais em relação a y, e depois tem que multiplicar pela derivada de y com relação a x. Certo? Basicamente é isso. Essa parte aqui, ó, eu estou derivando uma função que depende de y e estou derivando ela em relação a y. Então, aqui é normal. Certo? Enquanto essa outra parte daqui é justamente a derivada, né? Y'. Então, se eu derivar alguma função que depende de y, eu derivo normalmente, mas multiplico no final pelo y'. Certo? Relembraram? Que a gente vai precisar utilizar isso agora. Pode mandar brasa aí, professor. Então, vamos embora. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Então, ó, eu vou derivar de ambos os lados aí dessa equação com relação ao x, tá certo? Então, do lado direito dá zero, né? Derivada de uma constante dá zero. Mas do lado direito, do lado esquerdo, aí vai dar a derivada de y com relação a x, que é y', mais aí aqui eu tenho que fazer a regra da cadeia, né? Vai dar a derivada lá do ln, que é 1 sobre o que tiver aqui dentro, né? Então vai dar 1 sobre x mais y mais 1,
vezes a derivada de quem está aqui dentro com relação a x. Então, vai dar a derivada de x com relação a x, que é 1, mais a derivada de y com relação a x, que é y', mais a derivada de 1 com relação a x, que é igual a 0. Igual a 0. Beleza? Beleza. Então, vamos ver como é que a gente resolve essa equação agora, tá? Vamos começar multiplicando aí todo mundo por x mais y mais 1. Aí vai ficar x mais y mais 1 vezes y', mais 1 mais y' igual a 0. Beleza? Aí agora, se a gente coloca do lado esquerdo aí a gente coloca o y' em evidência, aí vai ficar x mais y mais 1, aí mais 1 de novo, né? Vezes y', aí isso vai ser igual a menos 1. Ou seja, a EDO que a gente ficou foi x mais y mais 2, y' igual a menos 1. Certo? Se agora a gente isolar esse y', aí vai dar o quê? Vai dar y' igual a menos 1 sobre x mais y mais 2. Repara que tem essa vantagem, ó, quando a gente faz essa derivada usando derivada implícita. Por quê? Porque aí, ó, já matamos logo a derivada da constante, né? Aqui, por exemplo, se eu tivesse aplicado derivada implícita nessa parte aqui, a derivada do C já ia embora de cara. Só que aqui eu ia ter que usar a regra do produto. Tá bom? Só toma cuidado agora para a gente não se empolgar e achar que é essa EDO aí que a gente precisa resolver. Certo? Não é ela. A gente precisa achar agora qual é a EDO que é satisfeita pela família ortogonal. Essa EDO aí é a EDO que é satisfeita pela família original. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu preciso inverter o y' e mudar o sinal para achar quem é a família, quem é a EDO que eu tenho que resolver. Beleza? Vamos lá, então. A EDO que vamos resolver. Então, vamos resolver y' igual a x mais y mais 2. Facilitou bastante agora, né? Facilitou consideravelmente agora para resolver essa equação aí, porque ela é linear. É isso? Se a gente joga o y lá para o outro lado, vai ficar y' aí menos y igual a x mais 2. Certo? X mais 2. Então, como é que a gente faz para resolver essa equação? Pelo fator integrante. O mi de x vai ser quem? Vai ser e elevado à integral de menos 1, né? De menos 1 dx, né? Então vai dar e a menos x. Multiplico dos dois lados por essa exponencial aí. Aí vai ficar e elevado a menos x vezes y' menos e a menos x vezes y igual a x mais 2 vezes e a menos x. Desse lado aqui, realmente, tá dando o quê? Tá dando e a menos x vezes y e a derivada disso, né? Ficou a derivada do y multiplicado pela exponencial, que é essa parte daqui, mais o y vezes a derivada da exponencial, que é aqui no caso é menos ela. Então, realmente deu a regra do produto. Então, a gente vai agora integrar dos dois lados, precisa fazer o integral por partes lá no lado direito para a gente finalizar. Alguma dúvida? Até agora? Não dá para entender, professor. Tá dando para entender, né? Então, eu integro aqui e eu integro também aqui. Nessa parte, o que é que eu vou fazer?
eu vou fazer U igual ao polinômio x mais 2. Aí o du vai ser dx. Peraí que teve um comentário, deixa eu ver. Professor, ali o senhor inverteu, foi a fração? Foi, eu inverti e mudei o sinal, certo? Lembra que é isso que a gente tem que fazer para encontrar a EDO que a gente vai resolver. A gente acha, certo, inicialmente, a, a EDO que é satisfeita pela família original. Se a gente resolvesse essa EDO daqui de cima, a gente iria achar isso aqui de volta. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer achar a família que é ortogonal a essa de cima. Aí a gente acha quem é a EDO que a gente tem que resolver como? A gente pega essa EDO aqui, aí inverte e muda o sinal. Repara que a gente tinha esse menos aqui, aí ele ficou mais agora, né? E o x mais y mais 2 que estava embaixo passou para cima. Beleza? Tinha alguém que tinha levantado a mão. Primeiro Samuel, entendeu? Tinha sido Beleza. eu, mas eu já percebi o que tinha de errado na minha pergunta. Ah, pronto, tá bom, beleza. Pronto, então o U vai ser isso aí, x mais 2, aí o DU vai ser dx, e o DV vai ser E a menos o x e o dx, e aí o V vai ser menos E a menos x. Tá, então agora vai ficar assim, ó. Fazendo a integral do lado esquerdo, vai dar E a menos x vezes y, e do lado direito, aí vai dar U vezes V. Então, x mais 2 vezes E a menos x, né? Com menos aqui na frente, menos a integral de V du. Aí o V é menos a exponencial, vai ficar mais. Aí ficou E a menos x dx. Então, E a menos x vezes y vai dar menos o x somado com 2 vezes a exponencial. Essa integral aí agora vai dar menos a menos x, mais a constante de integração. Ou seja, aqui ficou assim, ó. Peraí, vamos fazer logo o seguinte. A gente tem essa exponencial de ambos os lados. Vamos multiplicar, então, aqui ó, dos dois lados por e elevado a x, certo? Porque se eu multiplicar aí tudo por e elevado a x, aí vai juntar e a menos x com e a mais x, aí vai dar e elevado a zero, que é 1. Então vai ficar y igual a... Aqui vai eliminar a exponencial, vai ficar só menos o x e a menos o 2. Aqui vai ficar menos 1, mais c é elevado a x. Então, finalizando, quem é que é a resposta? Y igual a menos x e menos 3, mais c é elevado a x. Alguma pergunta? Qualquer dúvida pode falar, tá? Professor, tem como o senhor escrever, você explicar aí de novo, novamente? Certo. A partir de onde? Só esse finalzinho aí que o senhor fez aí, a partir de a menos x, y, aí esse segmento aí até o final da resposta. Pronto, a partir daqui, né, no caso. Deixa eu apontar para tu ver. A partir daí. A partir daqui, pronto. Sim. Até aqui, tu entendeu então, né? Aqui, o que foi que eu fiz? Foi o V menos a integral de VDU, né? Foi a fórmula de integração por partes. Aqui embaixo, eu só fiz resolver, certo? Essa integral aqui. Quem é que é a integral de E é elevado a menos x? Vai ser menos E menos x. Aí, ela apareceu aqui, mais a constante de integração. Certo? Aqui, beleza agora? Nessa primeira parte. Então, depois disso, eu vou multiplicar por E elevado a x. Por quê? Porque eu quero isolar o y aqui. Seria a mesma coisa que eu passar isso aqui dividindo. Sendo que se a gente passa E a menos se a gente passa E a menos x dividindo, isso é a mesma coisa que E elevado a x, né? Então, se a gente divide por isso, é a mesma coisa que a gente multiplicar por isso aqui. Basicamente, foi isso que eu fiz. Foi dividir por aquele
é a menos x que tinha ali justamente para isolar o y. Certo? Aí cancelou esse aqui, cancelou aí esse aqui também, ficou menos o x com menos o 2. Aí aqui ainda tinha menos 1, mais o c, né? É, sobre esse cara aqui que eu passei dividindo. Só que a gente ter esse negócio dividindo é a mesma coisa que ter esse negócio aqui multiplicando. Por isso que a gente ficou com isso daqui no final. Agora, pegou agora? Alô? Estão aí ainda? Pessoal? Ah, beleza. Pronto. Aí, vamos encerrar agora, certo? Essa parte do assunto, tá? Para a gente começar a falar sobre as equações de segunda ordem. Então, todas as questões, basicamente, que envolvem famílias ortogonais, a ideia de resolver é essa, seguindo essa linha de raciocínio aí. A gente deriva uma vez para achar quem é o y' da família original. Se a constante ainda aparecer, a gente elimina a constante, aí inverte o y' e muda o sinal para achar quem é a EDO que é satisfeita pela família ortogonal e resolve ela agora. Aí a solução dessa segunda EDO que a gente gera é que é a resposta. Ô, Elderney, pode falar. Professor, é tudo certo deixar a resposta implícita, tipo, isolar a constante, que nem eu vi nas notas de aula? Não, tudo certo. Tudo certo. Agora, poderia ser. Não tinha problema não. Se ficasse aí, tipo, se a gente passasse todo mundo pro outro lado e aí dividisse pela exponencial. Isso é de boa também, não tem problema não. Ah, então tá bom. Certo? É que no caso das EDOs lineares, sempre você consegue isolar o y. Tá? Aí, se é possível isolar o y e não é tão complicado assim, a gente isola. Mas se ficou uma equação, tipo, toda avacalhada lá, que não tem como isolar o y, deixa implícito mesmo, tá? Tá bom, professor, valeu. Beleza. É que no caso que a equação é linear, você sempre consegue isolar o y. Porque sempre vai ficar algo assim, né? Sempre vai ficar ó, o μ, o fator integrante, vezes o y derivada. Aí na hora que a gente integrar, vai ficar só fator integrante vezes y. Aí eu posso isolar o y passando o fator integrante para o outro lado, dividindo. Certo? Então, na linear, você sempre consegue explicitar o y. Nas outras não lineares, aí nem sempre. É exata, certo? É separável, Bernoulli. Certo? Normalmente você não consegue. Aí deixa implícito mesmo, não tem problema não. Mas na linear, aí você sempre consegue, certo? Isolar o y. Tá? Tem mais alguma pergunta aqui? Não, né? Tá bom. Então, vamos falar sobre equações de segunda ordem agora. Então, EDOs lineares de segunda ordem. Então, o que é que vai ser um EDO linear de segunda ordem? Opa, peraí que a minha mesa bugou aqui rapidinho. O que é que vai ser um EDO linear de segunda ordem? A gente vai ter que ter alguma combinação linear de y, da derivada e da segunda derivada, né? Porque vai ser de segunda ordem. Então vai ser algo assim, ó, vai ser a de x vezes y, duas linhas, mais b de x vezes y linha, mais mais c de x vezes y igual a alguma função aqui. Certo? Então, todas essas coisas que aparecem aqui, ó, são tudo função, tá? São todas essas aqui, são todas elas
funções. A de x é uma função, B de x é uma função, C de x é uma função, F de x é uma função, certo? Pode ser que elas venham a ser constantes. Aí é melhor. Mas no caso mais abrangente possível, a gente poderia ter funções aí, tá? Então a gente vai ter tipo uma sequência que a gente vai basicamente seguir. Agora aqui, passo 1 vai ser basicamente a gente ver como que funciona a teoria geral das equações de segunda ordem. Depois a gente vai falar sobre sobre as equações homogêneas. O que é que significa uma equação ser homogênea? Certo? É igual a álgebra linear. Quando era que você tinha um sistema homogêneo? Quando do outro lado da equação era tudo igual a zero, né? Tipo, tipo 3x menos y igual a zero, certo? E é 10x mais 20y igual a zero. Aí era homogêneo, porque do outro lado era tudo igual a zero. Então, aqui nesse contexto, quem tem que ser zero é o f de x, tá? Para que a equação seja homogênea. Beleza? Então, a gente vai olhar para as equações homogêneas e que tenham coeficientes constantes. Então, nesse caso, o a de x, a b de x e esse e de x aqui, eles todos vão ser números fixos, certo? Eles não seriam variáveis. Depois, a gente vai para as equações não homogêneas. E aí a gente vai ter basicamente duas estratégias para resolver as equações não homogêneas. A gente vai ter o método dos coeficientes a determinar e o método da variação dos parâmetros. Mas aí são spoilers, basicamente, tá? Então, vamos um passo de cada vez. Certo? Antes de mais nada, o que é que eu quero falar aí, certo, sobre teoria geral, por exemplo? A gente vai ter que ver como que a gente faz para resolver uma equação dessa. O que é que a gente precisa, certo, para poder dizer, isso aqui é a solução geral. Porque tem casos em que é fácil dizer quem é que seria a solução, né? Por exemplo, se eu tivesse y duas linhas igual a 1, por exemplo. Aí é fácil, né? Você basicamente integra duas vezes. Se a gente integrar uma vez, vai dar que a primeira derivada seria x mais uma constante. Se integrar mais uma vez, aí vai dar que y seria quem? Seria x elevado a 2 sobre 2, mais c vezes x, mais outra constante. Beleza? Então, isso aí já é uma indicação do que vai acontecer quando a gente tiver as soluções gerais de uma equação de segunda ordem linear. Agora, a gente vai ter duas constantes, tá? Enquanto nas de primeira ordem só tinha uma constante. Da mesma forma, quando a gente tiver agora um PVI em uma equação de segunda ordem, a gente vai ter duas constantes para determinar. Então não pode mais ser tipo a EDO só e uma condição inicial. Vai ter que ser duas condições iniciais, tá? Então, em geral, quando a gente tiver um PVI, agora ele vai ser assim, ó, vai ser a EDO. A gente vai ter que dizer quem é que é o y de x0, certo? E vai ter que dizer também quem é que é o y, quem é que é o y linha de x0, certo? Digamos que é y0, sei lá, tio, certo? A gente vai ter que dizer duas condições iniciais para conseguir determinar quem são as duas constantes que vão aparecer. Beleza? Então, vê, ó. Aqui, o que a gente tem? A gente tem que a equação ela é uma combinação linear de y, y' e y duas linhas.
Então, certo, por conta disso, algo interessante acontece. É que a gente vai ter aquele princípio que lá na física, quando vocês estudam coisas assim, eles chamam de princípio da superposição. O que é que significa isso? Que significa que se a gente adicionar soluções, ainda vai ser uma solução, certo? Desde que a equação ela seja homogênea, tá? Então, como eu tinha falado, a gente vai iniciar aqui falando da teoria geral, certo? Rapidinho, e eu vou ligar a luz aqui, tá? Pronto, voltei. Então, a gente vai começar falando sobre sobre a teoria geral para equações homogêneas. Então, vamos lá. Teoria geral, caso homogêneo. Lá na frente a gente vê como é que fica o caso não homogêneo também. Então, vê. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que vale o princípio da superposição. Se a gente tem duas soluções, a soma delas também vai ser uma solução. Tá? Princípio da superposição. Então, digamos que a minha equação ela é essa aqui. A de x vezes y duas linhas, mais b de x vezes y linha, mais c de x vezes y, certo? Aí agora vai ter que ser igual a zero, né? Por quê? Porque é o caso homogêneo que a gente está trabalhando. Então, digamos que eu tenho y1 e y2 são duas soluções. Vamos mostrar que a soma delas também vai ser uma solução. A soma é solução. Como que faz isso? É só a gente substituir isso aqui na equação e ver que vai realmente dar zero. Beleza? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar a de x vezes a segunda derivada da minha função aí, ó, que é a soma das duas, né? Mais b de x vezes vezes a minha primeira derivada, mais c de x vezes a minha função. Eu tenho que ver que isso eu tenho que ver que isso é igual a zero. Certo? Porque é isso que significa ser uma solução, né? Na hora que a gente substitui aqui, a gente obtém uma igualdade verdadeira. Então, vamos ver. Se a gente desenvolve isso, aí vai ficar assim, ó. Vamos separar, certo? Tudo que a envolver o y1, tá bom? Vai ficar a de x vezes y1 duas linhas, que veio daqui, mais b de x vezes y1 linha, que veio daqui, mais c de x vezes y1, que veio desse daqui. Mais, agora tudo que veio com o y é 2. A gente vai ter a de x vezes y1 duas linhas. Eita, vezes y2 duas linhas, que veio daqui. Mais b de x vezes o y2 linha, que veio daqui. Mais c de x vezes y2, que veio daqui. E agora? Quanto é que vale isso aqui? Isso aí vale zero. Por que isso vale zero? Porque eu estou dizendo que y1 é uma solução aqui dessa equação. Ou seja, se eu substituir o y aqui em cima pelo y1, a igualdade que eu obtenho é uma igualdade verdadeira. Vai dar zero. Tá bom? Então, a de x vezes y1 com duas linhas, mais b de x vezes y1 é uma linha, mais c de x vezes y1 é zero. Por quê? Porque y1 é uma solução da equação. Pelo mesmo motivo, o y2 também é uma solução. Então, a parte de baixo também dá zero. Ou seja, ficou zero mais zero dá igual a zero. Ou seja, se eu começo com duas soluções, a soma também é uma solução.
Então, tem o princípio da superposição. Da mesma forma, se eu pego alguma solução, certo? Então, ó, se y é solução e c, certo? E lambda é um escalar real, então lambda vezes y é solução. Como é que eu mostro isso? Do mesmo jeito. Vamos ver. Como é que eu mostro isso? A gente tem que pegar, ó, a de x vezes lambda y, a, as duas linhas, mais b de x vezes lambda y, linha, mais c de x vezes lambda y. Tem que ver que isso é zero. Mas como é que faz, né? Como é que eu faço para derivar isso aqui? A segunda derivada de lambda y é igual a lambda vezes y duas linhas. Aqui, mesma coisa, vai dar lambda vezes y linha. Então, se eu coloco lambda em evidência, vai ficar lambda vezes a de x, y, duas linhas, mais b de x, y, linha, mais c de x vezes y. E aí, quanto é que dá isso? De novo, dá zero. Por quê? Porque y é solução. E se é solução, na hora que eu substituo aqui, ó, na EDO, tem que dar zero. Então, ficou lambda vezes zero, dá zero. Então, a gente chegou a, a gente, o que é que a gente tem aqui, né? Se eu pego duas soluções e somo, ainda é solução. Quer dizer que o conjunto das soluções ele é fechado para soma. E se eu pego uma solução e multiplico por um escalar e ainda é solução, quer dizer que ele é fechado para multiplicação por escalar. Tá bom? Ele é fechado para multiplicação por escalar. Ou seja, a gente tem aí um espaço vetorial, né? Tem um subespaço, basicamente. Um subespaço de um espaço de funções. Certo? E a ideia principal é a gente saber qual que seria a dimensão, certo? Desse espaço vetorial. Por quê? Porque aí se a gente tem uma solução geral qualquer, e a gente sabe, por exemplo, que a dimensão do espaço vetorial ela vale 2, por exemplo. Aí se a gente sabe que a dimensão ela vale 2, e a gente sabe que a gente tem uma solução arbitrária, então a gente sabe que se a dimensão é 2, a gente consegue determinar quem é uma base com dois elementos, né? E aí no caso, todo elemento do subespaço vai ser combinação linear dos dois elementos lá da minha base. Então essa é a ideia agora da gente. A gente tem que determinar qual que é a dimensão desse meu espaço vetorial aí. Desse meu subespaço vetorial. A gente vai ver que a dimensão é 2. Na realidade, a dimensão ela é igual à ordem, tá? Se for de segunda ordem, aí a minha dimensão é 2. Se for de terceira ordem, é 3. Se for de ordem n, a dimensão é n. Basicamente é isso. Tá bom? Então, já me adiantando, se eu sei que a dimensão ela é 2, tá certo? Se eu quiser achar quem é a minha solução geral, basta eu achar duas soluções que sejam LI, porque aí as duas soluções LI já vão automaticamente ser uma base, certo? E aí qualquer solução tem que ser combinação linear das duas, porque se é base, né, ela é geradora, é o conjunto gerador, certo? Eu sei que eu falei um pouco mais de álgebra linear do que vocês gostariam aqui, mas alguém tem alguma pergunta? Imagino que sim, né? Todas as perguntas agora. Quando começa a álgebra linear, avacalha o sistema. Beleza ou não? A álgebra linear é massa. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco.
Quando a gente vir, né, que a dimensão ela realmente é 2, tá? Quando a gente vir que a dimensão é 2, aí a gente vai... Isso, na verdade, eu acho que eu não vou demonstrar não, tá? Mas tem no material. Eu acho que eu vou pular essa, é, essa demonstração. E aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem ler lá no material que está demonstrado lá. Não é muito complicada a demonstração, mas eu vou omitir, tá bom? Então, a dimensão é 2. Então, o que é que a gente precisa aqui? Se eu quero achar a solução geral de uma equação que é linear, de segunda ordem, homogênea, beleza? Então, eu tenho que achar duas soluções que sejam LI. Se eu tiver duas que são LI e eu sei que a dimensão é igual a 2, é uma base. E aí, qualquer solução vai ser combinação linear dessas duas. Então, agora tem um detalhe importante, né? Como que eu faço para saber se duas soluções elas vão ser LI ou LD? Que isso é importante demais aqui, né? Se eu quero saber se é uma base, eu tenho que saber dizer se duas soluções são LI. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, sei lá, digamos que uma solução ela é elevado a x e outra é elevado a, sei lá, menos x. Como é que eu sei que as duas são LI ou LD? Vamos ver agora aqui. Então, antes, deixa eu só fazer essa observação. Então, é que o conjunto solução, certo? De um EDO linear de segunda ordem homogênea ele tem a estrutura de espaço vetorial. Então, é um espaço vetorial. Aí é algo que eu estou dizendo, eu não estou demonstrando aqui, tá? Mas a demonstração está lá no material. Ele é de dimensão 2. Então, se tem dimensão 2, se eu achar duas, então se digamos y1 e y2 são soluções linearmente independentes, então elas vão ser uma base, porque são duas LI com dimensão 2. Então, toda solução é combinação linear das duas. Então, toda solução Y é combinação linear de y1 e y2. Em outras palavras, a solução geral vai ser essa aqui. Certo? Onde esse lambda1 e esse lambda2 aí são reais. São escalares. Então, agora vem essa grande pergunta, né? Como é que eu sei que duas funções em geral são LI? Então, como determinar se funções são LI? Bem, primeiro eu tenho que determinar, eu tenho que me lembrar o que é que significa que dois vetores eles sejam LI ou LD, né? O que é que significa isso? Então, se eu digo, por exemplo, que F1, F2, LI, se acontecer o quê? Se eu fizer A1, F1 mais A2, F2 igual a zero, não é isso? E a única forma que eu tenho para que isso aconteça é se o A1 for zero e o A2 for zero, certo? Se existir alguma possibilidade de a gente ter, certo, essa combinação linear e dando zero, sem que o A1 e o A2 eles sejam iguais a zero, certo? Por exemplo, se um deles for 2, o outro for 5, e aí a combinação linear deu zero. Aí são LD. Vocês lembram disso, né? Quando que
que um conjunto é LI, certo? Quando que um conjunto ele é LD. Ele é LI se a única combinação linear nula for a combinação trivial, ou seja, que todos os coeficientes são iguais a zero. Ele é LD se existir alguma combinação linear nula, além daquela que tem todos os coeficientes iguais a zero. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente já tem essa equação aqui. Se a gente deriva aqui essa equação agora, vai dar o quê? Vai dar A1 F1' mais A2 F2' igual a zero também, né? Então acabou que ficou com esse sistema aqui, ó, que ele é um sistema homogêneo. Ele é um sistema linear homogêneo. Quem é que são as incógnitas dele? As incógnitas dele, homogêneo. As incógnitas são A1 e A2. As incógnitas são A1 e A2 e os coeficientes deles são F1, F2, F1' e a derivada a de F2. Então, a gente sabe que um sistema homogêneo, ele admite solução única se, certo? E somente se a matriz dos coeficientes dele ela for uma matriz inversível. Em outras palavras, se o determinante da matriz dos coeficientes do sistema for diferente de zero, certo? Então isso aqui, ó, esse sistema, ele tem solução única, ou seja, vai ser LI, tem solução única, e aí o meu conjunto, ele seria LI, se somente se o determinante da matriz dos coeficientes, F1, F2, F1' e F2', se esse determinante for diferente de zero. Eu só estou fazendo revisão, tá? Basicamente. Esse determinante aqui, ele recebe um nome. Esse determinante é chamado de Wronskiano. Ou W de F1 e F2. Certo? Então, eu digo que F1, certo? E F2 é um conjunto de funções LI, se somente se esse Wronskiano, que é o determinante aqui dessa matriz aqui, F1, F2, F1' e F2', se esse determinante for diferente de zero. Certo? Isso daqui tem outro nome também que vocês podem ver de por aí, que é um conjunto fundamental de soluções. Certo? É a mesma coisa que dizer que são LI. Beleza? Vamos ver um exemplo? Certo? Senão daqui a pouco vocês fazem uma revolta ali. Vamos ver um exemplo. Tá? Vai ser um exemplo ainda que não tem a ver com a DO a princípio, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Tipo, esse conjunto é elevado a x e é elevado a menos x, pronto. Ele é LI ou LD? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o Wronskiano das duas funções. É elevado a x e é a menos x. E tenho que ver o que é que vai ficar. Como é que faz, né? Em cima, na primeira linha, são as duas funções. Embaixo, na segunda linha, são as suas derivadas. Então, eu vou ter aqui em cima, ó, é a x e é elevado a menos x. E embaixo, as derivadas. Então, é a x menos é a menos x. E calcula esse determinante. E o que é que vai dar? Esse vezes esse, né? Então, vai dar E a x vezes menos E a menos x, menos
Esse vezes esse. Então, menos E a menos X vezes E a X. E elevado a X vezes E elevado a menos X vai dar E elevado a zero, né? Que é 1. Então, aqui, nesse primeiro termo, deu menos 1. Nesse segundo termo aqui deu menos. E aqui deu 1 também. Então, deu menos 1, menos 2. Menos 2 é diferente de zero. Portanto, LI. Certo? Basicamente é assim que a gente faz para duas funções são LI, certo? Ou LD. É olhar para esse determinante aí e ver se ele é zero ou se ele se é diferente de zero. Tá, beleza? Pronto, guarda isso aí. E a gente agora a gente vai entrar na última parte da aula, que é para a gente falar sobre já como é que fica se os coeficientes forem constantes. Beleza? Que é que a gente faz se os coeficientes forem constantes. Então, seria, né, pelo que a gente tinha comentado aqui em cima, seria essa segunda etapa. Tá bom? A gente vai olhar agora para essa segunda etapa. A gente já viu como que é essa teoria geral. Só resumindo, na teoria geral, o que é que a gente viu? A gente viu que o conjunto solução de um EDO linear homogênea de segunda ordem é um espaço vetorial, e eu falei, né, eu não fiz a demonstração, mas a demonstração está no material, é que esse espaço vetorial, ele tem dimensão 2. Então, a gente precisa achar que são duas soluções que sejam linearmente independentes. Achando elas, a solução geral vai ser a combinação linear das duas. E o que é que eu faço para verificar se duas soluções são LI? Eu olho para o determinante wronskiano das duas, que é o quê? Na linha 1 é uma função e a outra função. Na segunda linha é a derivada da primeira função e a derivada lá da minha outra função. Se esse determinante for diferente de zero, as soluções são LI. Basicamente é isso. Certo? Vamos agora aplicar para o caso em que a gente tem a equação com coeficientes constantes. Coeficientes constantes. Nessa situação, a equação vai ser assim. Vai ser A, certo? Não vai mais ser uma função aqui, A de X, vai ser um número A, certo? Então, A vezes Y, duas linhas, mais B vezes Y, linha, mais C vezes Y, igual a zero. Então, eu ainda estou no caso de uma equação que seja homogênea, tá? Então, é homogênea e com coeficientes constantes. O que já mostra, basicamente, para vocês como é mais difícil de a gente estudar equações que tenham ordens mais altas. Porque vê a quantidade de adjetivos que a gente está tendo que botar aqui, né? Não é uma equação certa arbitrária, não. É uma equação linear, de segunda ordem, que seja homogênea e que tenha coeficientes constantes. São muitos detalhes. Beleza? São muitas classificações, justamente porque é muito mais difícil. Tá? É muito mais difícil. E aí, a gente tem que ver como é que a gente faz para resolver. A ideia aqui é a gente tentar algum chute sobre qual que é o formato que a gente espera que a solução tenha. Alguém tem alguma ideia de como que a solução ela deveria ser, pelo menos? Porque, vê, a gente está relacionando a derivada e a segunda derivada se y for zero, beleza. Mas lembra que eu quero duas soluções LI, né? Se uma delas for igual a zero, aí já é LD de cara. Então, eu quero achar alguma solução diferente de zero aí. Então, vê, a gente está relacionando o y, a derivada de y e a segunda derivada de y está multiplicando por escalares e no final está dando zero. Ou seja, o que isso significa basicamente é que a expressão que as derivadas têm tem que ser muito parecida com a expressão que o y tem. Porque imagina, se a gente está pegando aí, tipo, y, ele seria ln de x, por exemplo.
certo? Aí o nosso y' ser 1 sobre x, e o y duas linhas vai ser menos 1, certo? Sobre x ao quadrado. E o A, o B e o C, eles seriam todos constantes, certo? Nessa situação que o y seja ln de x, a gente tem alguma esperança de que isso dê zero no final? Não, né? Não vai ter como a gente cancelar, tipo, 1 sobre x com ln de x. Não vai dar pra gente fazer isso. Então, vê, a cara das derivadas tem que ser muito parecida com a cara lá do y. Então, isso está basicamente indicando o quê? Que o y tem que ser o quê? Tem que ser... que tipo de função que a gente sabe que as derivadas têm a mesma cara dela? As exponenciais. Então, se eu tivesse aqui que dar alguma tentativa na doida, não tão na doida, né? Porque é um chute meio embasado, mas se eu tivesse que dar um chute, certo, consciente, de como que deve ser a forma de solução disso, seria de um exponencial. Então, eu vou supor que a solução ela é um exponencial. E vou ver o que é que tem que acontecer para que ela realmente seja. Tá fazendo sentido? Porque não precisa ser necessariamente elevado a x, certo? Poderia ser elevado a rx, por exemplo. E aí, se eu estou dizendo que elevado a rx é uma solução, a esse r tem que ser o quê? Vamos descobrir agora. Beleza? Só uma observação aqui que eu tinha esquecido de falar é que o A ele tem que ser diferente de zero, tá? Porque se ele fosse zero, não seria de segunda ordem, cancelaria aqui. Então, vamos supor que y igual a E elevado a Rx é solução. Isso aqui é uma suposição da gente, tá? Eu vou na verdade, determinar R para que isso aconteça. Tá? Para que isso aconteça. A gente espera que algum exponencial... Eita. A gente espera que algum exponencial que ela possa ser solução aí. Por quê? Porque, pelo que a gente conversou, a cara das derivadas tem que ser muito parecida com a cara tem que ser muito parecida com a cara do y, né? Então, determinar R para que isso aconteça. Então, eu estou dizendo que esse y aí é uma solução. Então, se eu substituir ali em cima na equação, vai ter que dar zero. Beleza? É isso que significa que isso é uma solução. Então, daqui vai ficar o quê? A vezes a segunda derivada disso, de E elevado a Rx, mais B vezes a derivada disso, mais C multiplicado por ele, igual a zero. Quanto que vale isso aqui? Bem, vamos começar com esse aqui que é mais fácil, né? Isso aqui vai dar R vezes E elevado a Rx, pela regra da cadeia. Dessa forma, esse segundo aqui vai dar o quê? Vai dar R ao quadrado E elevado a Rx. Aí desse outro R, né? Ou seja, se a gente coloca essa exponencial aqui, ó, em evidência, vai ficar E elevado a Rx vezes o quê? A R ao quadrado, que veio desse e desse, mais aqui, B vezes R, mais esse que ficou aqui, o C, isso tem que dar igual a zero. Sendo que, vê, tem um exponencial vezes algo que está dando zero. Algum dos dois tem que ser zero, mas a exponencial pode ser zero? A exponencial é sempre positiva. Então, não tem como a exponencial ser zero. Quem tem que ser zero vai ter que ser esse polinômio aqui. Então, essa aqui, ó, é sempre diferente de zero. Sempre diferente de zero. Então, quem tem que ser zero é esse. Certo? Então, o que é que isso está dizendo a gente? Então, se y igual a E elevado a Rx é solução, beleza? Então,
R é uma raiz dessa equação aqui, ó. Então, R é raiz de AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Essa equação, ela recebe um nome. Ela é chamada de equação característica. Tem muito a ver com aquele polinômio característico que vocês viram lá em álgebra linear, tá? É a equação característica. Aí no resto das aulas dessa semana, o que a gente vai ver é todos os casos possíveis para essa equação característica. Por quê? Porque como ela é uma equação que é do segundo grau, que pode acontecer aí com essas raízes. Seria zero também, porque a solução característica... Eu não entendi a pergunta. Se tu quiser explicar de novo, Gabi. Se a dúvida tivesse sido de antes, porque a gente tinha essa multiplicação aqui, né, dando zero. Era isso vezes isso dava zero, né? Isso vezes isso estava dando zero, então ou esse era zero, ou esse é zero. Só que esse aqui não pode ser zero, então quem tem que ser zero é esse. Beleza? Pronto. Então, o que é que pode acontecer com as raízes de uma equação que seja do segundo grau? Ela pode ter duas raízes reais diferentes, ela pode ter duas raízes reais iguais, ou ela pode ter duas raízes imaginárias. Ah, certo. Pronto. A equação característica é basicamente o nome só, tá? Mas ela é zero por conta do que a gente tinha feito ali em cima. Porque a gente viu que se é elevado a Rx, ele realmente é uma solução, então aquele termo tem que dar zero. Aqui, ó, isso tem que dar zero. Por quê? Porque isso aqui é uma solução. Então, aqui deu zero. Sendo que aí, se essa multiplicação dá zero, quem tem que ser zero é isso. Então, a gente fica aí com essa equação que a gente chama equação característica. Beleza? Aí o que a gente vai ver agora é o seguinte: quais as possibilidades, né? A gente pode ficar com duas raízes reais diferentes. Aí, no caso, a gente teria duas exponenciais aí, né? Digamos que as raízes sejam R1 e R2. Aí a gente teria E elevado a R1 vezes X, seria uma solução. E elevado a R2 vezes X seria outra solução. Eu já ia ter duas, né? Lembra que eu só preciso de duas. Se as duas forem LI, acabou. Depois a gente vai ver na próxima aula já, porque não dá tempo, mas eu acho, o caso em que esse delta for zero, que se eu só tiver uma raiz real, aí eu só tenho uma solução, eu tenho que dar um jeito de determinar quem é a outra. Aí a gente vai ver como é que faz, tá? E finalmente, o caso em que o delta seja negativo, aí eu não vou ter nenhuma raiz real, aí eu vou ter que usar um pouquinho de números complexos, tá? Porque as raízes seriam imaginárias. Aí eu vou fazer uma revisãozinha sobre números complexos, ou no caso uma visão, né, se alguém aqui nunca viu números complexos na vida. Tá bom? Então vamos finalizar a aula aqui falando sobre o caso em que a equação característica ela tenha duas raízes reais diferentes. Pronto. Pronto. Caso 1 da equação característica. Duas raízes reais distintas. Ou seja, o delta, que seria o delta aqui, né? Seria B ao quadrado, aí pronto, menos 4AC. B ao quadrado menos 4AC maior que zero. Então, nesse caso, o que a gente tem? Duas raízes reais distintas. R1 e R2. Quem é que seriam? R1 seria menos B mais raiz de delta sobre 2A. E R2 seria menos B menos raiz de delta sobre 2A. Certo?
Então, a gente achou duas soluções, certo? Achou duas raízes para a equação característica, R1 e R2. Portanto, pelo que a gente viu, aí, se eu tenho y1 igual a e elevado a R1 vezes x, e y2 igual a e elevado a R2 vezes x, essas duas são soluções da EDO. São soluções de A, Y, duas linhas, mais B, Y', mais C vezes Y igual a zero. Certo? O que é que falta para finalizar? Se a gente perceber que as duas são LI, certo? Então acabou, porque quem é que vai ser a minha solução geral? Vai ser lambda 1 vezes y1 mais lambda 2 vezes y2. Então a única coisa que me resta aqui é verificar quem que é aquele determinante wronskiano. Tá certo? Como é que fica? Quem é que é o W de y1 e de y2? Determinante de... Pronto, vai ficar y1 e y2. E aqui embaixo as derivadas. y1', y2'. Ou seja, o que é que dá isso? E elevado a R1x é elevado a R2 vezes x. E aqui em cima, aqui embaixo, R1 é elevado a R1x e R2 é elevado a R2 vezes x. Calculo o determinante. Vai dar, bem, esse vezes esse, aí dá R2 é elevado a R1x vezes E elevado a R2x. Repete a base e soma os expoentes. Aí fica E elevado a R1 mais R2 vezes x. Menos esse aqui vezes esse de cá. Aí fica R1 vezes E elevado a R2x vezes E elevado a R1x. De novo, repete a base e soma os expoentes. Certo? Agora, a gente coloca essa exponencial em evidência. Vai ficar R2 menos R1 vezes a exponencial. Certo? E agora, o que é que realmente interessa para a gente agora? O que interessa para a gente é que esse negócio dê diferente de zero. Ele dá diferente de zero. Peraí, deixa eu ver aqui que... deixa eu ver que tem uma pergunta. Professor, já que vai ter uma parte que a gente vai mexer com números complexos, essa parte tem alguma coisa a ver com a identidade de Euler? Com certeza. A gente vai dar uma trabalhada com essa identidade lá na próxima aula, tá? A gente vai falar sobre o que é que significa fazer E elevado a I vezes alguma coisa. Beleza? Mas isso aí é assunto para a aula que vem, porque não dá mais tempo de fazer isso hoje. Então, bem, esse determinante aí, ele deu R2 menos R1 vezes a exponencial. Isso é zero? Pode ser zero isso? Bem, a exponencial não é zero, né? Então, se isso aí ele fosse dar zero, quem tinha que ser zero era R2 menos R1. Mas é zero isso? Não é zero, né? Por que que isso não é zero? Isso não é zero por causa do caso que a gente está trabalhando. Raízes reais distintas. R1 e R2 são diferentes, certo, entre si. Rapidinho aqui, que o meu gato tá atrapalhando aqui. Pera. Pronto. A gente está no caso em que as raízes são diferentes. Beleza? O delta é maior do que zero. As raízes só iam coincidir se o delta ele fosse igual a zero. Mas ele é maior que zero. Então, R1 e R2 são diferentes. Portanto, R2 menos R1 não vai ser zero. Então, nem esse aqui é zero, nem esse aqui é zero. Certo? Então, essa multiplicação é diferente de zero. Então, se o determinante é diferente de zero, o que é que a gente sabe, então? São LI. E se são LI, pela discussão que a gente tinha tido antes, quem é que vai ser a
quem é que é a solução geral aqui? Vai ser y igual a lambda 1 vezes o y1, ou seja, E elevado a R1 vezes x, mais lambda 2 vezes y2, que é E elevado a R2 vezes x. Só isso. Então a gente tem que resolver tem que achar quem é a equação característica. A gente resolve ela, acha quem são as raízes. Se acontecer de as raízes serem diferentes, acabou. Não tem mais nada para fazer. Se a gente resolveu e achou que as raízes são tipo 1 e 2, quem é a solução geral? Lambda 1 é elevado a x, mais lambda 2 é elevado a 2x, certo? É basicamente isso só. Vamos resolver aí um exemplo e a gente finaliza a aula, tá? No exemplo, pode ser que, se alguém tinha alguma dúvida, pode ser que a gente resolva, certo? Já essa dúvida. Então, digamos que a EDO seja y duas linhas menos 6y' mais 8y igual a 0. Certo? Então, detalhe é que isso que a gente viu só serve se as raízes forem diferentes lá na equação característica, tá? Os outros casos a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Então aqui, ó, quem é que é a equação característica? Ó, vamos voltar aqui atrás para a gente ver como é que a gente acha ela. A gente viu isso, pronto, aqui, ó. Se a equação era essa, a equação característica é essa aqui. Ou seja, é só basicamente a gente substituir o y por 1, o y' por r e o y duas linhas por r ao quadrado. Beleza? É só fazer isso. E é resolver a equação do segundo grau que vai aparecer. Então, aqui vai ficar r ao quadrado menos 6 vezes r mais 8 igual a 0. Aí você fica à vontade para como que você acha melhor de resolver essa equação quadrática, tá? Se você quer resolver por soma e produto, resolva. Se quer resolver por Bhaskara, resolva, tanto faz. Vamos fazer por Bhaskara. Como é que faz aí por Bhaskara, né? Quem é o delta? Seria b ao quadrado, 36, menos 4 vezes a vezes c. Então, deu 36 menos 32, 4. Que é maior que 0. Então, eu tenho duas raízes reais diferentes. Quem são essas raízes? R igual a menos b, 6, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, a gente vai ter, uma raiz vai ser quem? O R1 é igual a 6 mais 2 dá 8, dividido por 2 dá 4. E R2 seria 6 menos 2, daria 4, dividido por 2 dá 2. Então, aqui estão as duas raízes da gente. Quem é que seria a resposta, então? Y de x igual a lambda 1 é elevado ao R1 vezes x, 4x, mais lambda 2 é elevado a R2 vezes x, que é 2 vezes x. Acabou. Só isso. Tá? Então, foi um arrodeio danado, mas pelo menos essa parte final é fácil, né? Na próxima aula a gente vai ter que ver o seguinte, ó. E se a gente só tiver uma solução? Se a gente só tiver uma raiz? Aí a gente tá com o trabalho pela metade, né? Porque precisa ter duas soluções. E a gente só vai saber quem é uma. Aí a gente tem que dar um jeito de, a partir de um, achar outra. Vai ser a primeira coisa que a gente vai ver na nossa próxima aula, que a gente chama de método de redução de ordem. A gente vai ter uma solução, a partir dela a gente vai basicamente gerar um EDO que seja de primeira ordem e que a solução dela vai ser vai ser minha segunda solução. E depois a gente vai falar sobre o caso que não tiver nenhuma raiz real, que as duas soluções, que as duas raízes sejam imaginárias. Aí, pronto, como já foi comentado, a gente vai ter que falar sobre a fórmula de Euler, que vai relacionar certos exponenciais em que o expoente é um número imaginário
com senos e cossenos, beleza? E aí a gente vai ter soluções que vão depender tanto de exponenciais quanto de funções trigonométricas, beleza? Então é isso por hoje, lembrando que na aula que vem a gente vai finalizar essa parte, tá? Vai ter aula quinta-feira também, certo? Mesmo horário, tá bom? Eu vou finalizar a gravação, tá? Mas se alguém quiser perguntar algo, fica à vontade aí depois.